Fala galera dos Radicais Livres, eu sou o pastor Ricardo Landim e estou muito impactado por aquilo que Deus tem feito no mundo inteiro. Sabe, milhares de pessoas simultaneamente estão ouvindo a palavra de Deus, sendo despertados para viverem coisas extraordinárias. Sabe, você é fruto de alguém que ama a sua vida. Alguém orou, alguém gerou você e por isso você está sentado aí ouvindo a palavra de Deus. Deus vai impactar a sua vida, Deus vai separar a sua vida, Deus vai fazer uma obra sobrenatural nesse dia. Você pode ter certeza que quando acabar todo esse evento aqui, você vai ser irreconhecível. Sabe por quê? Porque Deus sonhou com esse dia. E é tão interessante quando eu falo assim que Deus sonhou com esse dia, porque esse é o tema da minha palavra, restauração de sonhos. Deus tem sonhos incríveis para a sua vida. Quero convidar você que convidou o seu amigo aí, você se achegar ao lado dele e orar, abençoando a vida dele, amém? Pai, obrigado por esse dia maravilhoso, obrigado porque Deus, o Senhor sonhou com esse dia. Hoje é um dia de salvação, de mover de Deus, de transformação, dia de esperança, dia de Deus, Senhor, marcar profundamente a vida daquelas pessoas que estão tristes, depressivos, ansiosos, que o Senhor possa produzir uma obra sobrenatural no coração de cada uma das pessoas que estão me ouvindo, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Diga assim: eu sou amado, perdoado, justificado. Deus tem sonhos sobrenaturais sobre minha vida. Aleluia. Eu quero compartilhar sobre sonhos restaurados por Deus. Sabe, é tão interessante. Na minha adolescência, eu assistia um desenho que chamava assim Aladim. Era o gênio da lâmpada mágica. Então, naquele desenho lá, as pessoas esfregavam a lâmpada e saía um gênio que operava sonhos. E eu assistia aquele desenho, eu ficava tão empolgado, imaginando como poderia ser minha vida se eu tivesse a oportunidade de fazer um pedido para o sonho, o gênio da lâmpada mágica. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Sabe por que eu ficava tão empolgado? Porque quando eu assistia aquele desenho, eu enxergava uma possibilidade que, humanamente falando, eu não tinha na minha vida e na minha casa. E eu vou dizer, Deus não é um Deus de possibilidades. Deus é um Deus real. Deus é um Deus que pode realizar os sonhos dele na sua vida. Sabe, eu vim de uma família muito pobre. Eu comecei a trabalhar aos meus 12 anos de idade. Então, quando eu assistia um desenho como esse, eu alimentava expectativas no meu coração. Porque quando eu olhava para minha casa, eu morava num porão. É uma vida muito sofrida mesmo. Então, tantas adversidades e impossibilidades. Mas quando assisti esse desenho, eu enxergava uma possibilidade. Sabe o que isso significa? Aonde tem esperança, tem sonhos. Por que as pessoas sonham? Elas só sonham porque elas enxergam possibilidades. Quando você olha para as suas circunstâncias, quando você não consegue perceber possibilidades, automaticamente você para de sonhar. Quantas pessoas hoje não sonham? Não sonham em se casar, não sonham com uma profissão, não sonham em ser referenciais, não sonham em construir uma família, não sonham em empreender, não sonham em fazer a vontade de Deus. Por quê? Porque elas começam a olhar e começam a ver somente impossibilidade. Eu vou dizer para você, Deus ama olhar aquilo que é impossível e se tornar algo possível. Por quê? Porque a fé, ela é possível. A fé, o que você não vê, você crê. E eu vou dizer, Aladim não existe, esse desenho não existe. Pode trazer um pouco de prazer para alguém que assista e comece a alimentar fantasias, mas em Deus não é assim. Deus é um Deus que olha o impossível e se torna possível. Eu vou dizer, Deus é um Deus do impossível. Deus quer pegar aquilo que não é para que se tornasse como fosse. É tão interessante que lá em Marcos capítulo 10, versículo 46, conta a história de um cego, cheio de impossibilidades na vida. Sabe, você está me ouvindo hoje, eu não sei como que é a sua vida, nem sei como que você entrou nessa casa. Talvez seu pai está na cadeia, seus pais são divorciados. Nós vivemos uma geração de pais divorciados. Talvez você não tem recurso financeiro, está com uma enfermidade física. Eu não sei qual é o seu contexto da sua vida hoje, mas eu sei de algo. Deus criou você para sonhar. Sabe o que nos impede de sonhar? Vou te falar a verdade. São as impossibilidades. O que eu vivo na minha vida hoje é completamente impossível, sabe? Porque só tinha impossibilidades. Mas quando Deus entra na história das impossibilidades, o que é impossível começa a se tornar possível. Por isso eu oro que nesse dia, Deus restaure os sonhos do seu coração, para que você possa sair dessa conferência vivendo, disposto a viver os melhores dias da sua vida. É tão interessante que quando eu vejo a história do cego, lá em Marcos capítulo 10, versículo 46, eu me identifico. Ele era cego, mendigo e estava à beira do caminho. Cego, ele sonha? Não.
Cego não tem uma esperança de vida. Ele era cego de nascença. O que significa? Que não tinha esperança para a vida dele. Mas ele ouviu falar que Jesus estava passando por aquele lugar. Ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele experimentou um milagre. É tão interessante, não sei se você é um cego, é um mendigo ou está à beira do caminho. Alguém cego, alguém que não consegue enxergar o futuro. A Bíblia fala lá em Joel que um jovem cheio do Espírito Santo, ele tem visão. O que significa? Você pensa no futuro: eu vou casar, eu vou crescer, eu vou me formar na faculdade, um dia eu vou formar uma família, eu vou ter filhos, eu vou ser referencial. Então ele tem esse sonho no coração dele. Mas quando você percebe: meu pai está nas drogas, os meus pais são divorciados, não tem recurso financeiro, moro numa periferia de São Paulo, meu pai é rico, mas eu vivo em depressão porque não tenho relacionamento com ele. Quando você começa a olhar, você, puxa, é impossível acontecer isso. E aí você fica ok? Você fica à beira do caminho. Então aquele cego não tinha visão, ele estava à beira do caminho. O que significa? Empurrando a vida com a barriga. Quantas pessoas empurram a vida com a barriga? E quantas pessoas são mendigos? Ele era cego, ele era mendigo e estava à beira do caminho. Sabe o que significa? Sabe o que é um mendigo? Ele depende dos outros. Depende de alguém para motivar você. Você depende de alguém para dar uma palavra de ânimo para você. Alguém conversar com você. Alguém orientar você. Alguém fazer uma ligação para você. Alguém te amar. Então você vive em função de que alguém faça alguma coisa para você. Por quê? Isso é um sinal que você perdeu os sonhos. Deus criou você para sonhar. Sonhe com uma família, sonhe com um casamento, sonhe em você fazer a vontade de Deus, sonhe em você ser um referencial. Eu já preguei para tantas pessoas na rua, no estado assim de calamidade. Eu queria tanto ser um homem de Deus. Eu até tentei, mas quando eu olhei para mim, eu percebi as impossibilidades, me entreguei para as drogas, para a depressão. Essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, ela é agradável. Deus tem uma vontade para você. Sabe, ao mesmo tempo, quando uma mulher acaba de dar luz, ela pega aquela criança e fala: puxa, meu filho vai crescer, vai avançar, vai ser saudável, vai casar, vai viver os melhores dias. Então a mãe tem sonho para aquela criança. Da mesma forma, Deus tem sonhos para você. Mas a grande questão é: você tem a disposição de se entregar e desejar viver os sonhos de Deus? Eu nunca sonhei em ser um pastor, mas Deus me levantou como um pastor. Eu nunca sonhei em ter uma casa, em ter uma família. Hoje eu tenho uma casa, eu tenho uma família. Eu sou referencial para tantos jovens. Eu não sonhei com isso. Sabe o que significa? Os sonhos de Deus são maiores que os nossos sonhos. Você está sonhando em se casar um dia. Deus está sonhando em que seu casamento seja uma bênção para milhares de pessoas. Você está sonhando um dia construir uma família. Deus está sonhando em te dar uma família abençoada, filhos abençoados. Eu vou dizer: não coloque Deus numa caixinha de fósforo. Sabe, meu querido, quais são as impossibilidades que você vive? Eu comecei a trabalhar aos meus 12 anos de idade. Eu vendia pão na rua, saía de madrugada para vender pão na rua. Eu já trabalhei como garçom, como vigia, no farol, já fiz tanto na feira, tantas coisas, porque se eu não fizesse isso, lá em casa a gente não comia não. Eu ajudava a minha casa na minha infância. E quando eu ouvia sobre sonhos de crescer, de avançar, de ter alguma coisa na vida, meu pai veio do Ceará tentar a vida. Eu fiquei na creche minha infância inteira. Eu só tinha impossibilidades. Mas sabe qual foi a questão? Sabe, quando eu digo para você que eu me identifico com a história do cego Bartimeu, porque ele era mendigo, estava à beira do caminho e ele não tinha visão. Mas o que mudou a vida dele, que ele ouviu falar que Jesus estava passando por aquele lugar. E ele começou a gritar. E quando Jesus chega, o milagre acontece. É tão interessante que Jesus perguntou para o cego: o que você quer que eu faça? Olha que interessante. Se o cego é cego, Jesus, eu quero enxergar, eu sou cego, você não está percebendo? Sabe o que isso significa? Às vezes você está passando dificuldades na sua vida, mas você acostumou a viver daquela forma. Houve um evento uma vez que eu fui pregar e tinha uma pessoa na cadeira de roda. E as pessoas começaram a orar por ele, eu peguei nas duas pernas e comecei a orar intensamente. E ele falava assim: eu quero andar. E as pernas dele começaram a mexer. Ele deu um grito: para! Falei: o que foi? Ele falou assim: segunda-feira eu tenho uma entrevista num banco. E pelo fato de eu ser paralítico, eu já tenho minha vaga garantida. Se eu sair desse encontro aqui andando, vai prejudicar os meus sonhos. Sabe, Deus tem sonhos grandes para você. Mas pode ser que você se acostumou a viver uma vida pequena. Acordar de manhã, sair para trabalhar, ficar desempregado, dormir até meio-dia e você acaba tendo prazer. Eu vou dizer: Deus tem sonhos maiores para você. Quando Jesus entra,
impossibilidades acabam. E Ele te dá um sonho, uma visão, um propósito. Olha que interessante, lá em João capítulo 10, versículo 10 diz assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Sabe o que significa? O diabo existe. E ele veio para te matar, para te roubar e para destruir. Mas Jesus veio para que você tenha uma vida, e não é qualquer tipo de vida, para que você tenha uma vida em abundância. Sabe, é tão triste. Uma vez eu vi no Fantástico algumas crianças, 10, 12 anos de idade, vendendo o corpo para ajudar a sustentar a sua casa. Algumas crianças tinham relação com 10 homens. Meu Deus, aí os repórteres chegaram até próximo daquelas crianças e perguntaram: qual é o sonho de vocês? Elas disseram assim: se nós tivéssemos a oportunidade, nós queríamos começar uma nova vida. Sabe o que isso significa? Deus tem uma nova vida para você. Eu não sei o que você tem sofrido, qual é o seu passado, o que você tem carregado de angústia, mas Deus é um Deus de nova vida, novo sonho. Todas as vezes que Deus te der um sonho, Deus está te dando uma nova oportunidade. O cego Bartimeu era cego, mendigo e estava à beira do caminho. E quando ele foi curado, a Bíblia diz que ele jogou a capa fora e prosseguiu na vida dele. Ele usava a capa, sabe para quê? Para pedir esmolas. Sabe o que isso significa? Ele poderia ter se acostumado a viver daquela forma, mas ele sabia: eu quero ter uma nova vida. Será que dentro do seu coração você deseja ter uma nova vida? É tempo de jogar a capa fora. É tempo de viver os propósitos de Deus. É tempo de você olhar para trás e falar: o que ficou para trás, ficou. Eu vou viver uma nova vida. Deus tem uma nova vida para você. Essas crianças vendendo o corpo, sonhando em ter uma nova vida. Eu vou dizer hoje: Jesus entra na sua casa, te dá uma nova vida. Ele está restaurando os sonhos do seu coração. É tão interessante que nós percebemos em João 10:10 que aqui tem a vida de Deus e também tem o diabo na história. Ele vem para matar, para roubar e para destruir. Talvez ele tenha roubado sua vida, matado a sua vida e destruído a sua vida. Eu não sei qual contexto que você vive. Eu tenho 38 anos de idade e a minha infância, minha juventude, quantas marcas que foram produzidas na minha vida. O diabo tentando roubar os sonhos, roubar a esperança, roubar a expectativa. Sabe, eu passei uma infância muito pobre, tantas dificuldades. Eu fui privado da minha infância para trabalhar, para ajudar na minha casa. E o diabo, e quando eu olhava para as pessoas felizes na rua, aquela coisa toda, o diabo falava: você não vai ser feliz, você não vai crescer, você não vai ser próspero. Mas por quê? Eu morava num porão com meus pais, eu saía para vender pão na rua. Então quando eu olhava para as possibilidades, que elas não existiam, sabe o que acontecia? O diabo me visitava todos os dias, falando: você não vai crescer, você não vai prosperar, você nunca vai fazer uma faculdade, os seus pais não têm condições financeiras. Então eu cresci nesse ambiente de impossibilidade, e o diabo tentando matar, roubar. Eu vou dizer, na 4ª série, e na minha sala de aula, eu ficava na última fileira, encostado na parede. Era a fileira dos burros. Era a fileira de quem não conseguia aprender. Era a fileira de quem não era desenvolvido. Eu fazia parte daquela fileira. Mas um dia, Jesus me encontrou. E Ele restaurou. Eu entendi que não tinha a ver com as impossibilidades. Tinha tudo a ver com Ele. E quando você entende que tem tudo a ver com Ele, Ele liberta você. E você começa a viver os sonhos de Deus para a sua vida. Mas você tem que fazer uma escolha. Escolha viver a vida de Deus. Ah, pastor, eu estou sofrendo tanto. Quantas pessoas querem viver a sua vontade, o seu sonho? Sabe, existe o sonho de Deus e existe o seu sonho. Eu vou dizer, o seu sonho não vai trazer alegrias e satisfações para você. A Bíblia diz que existem coisas que parecem ser bons aos olhos dos homens, mas o final é ruínas. Eu vou dizer, o sonho de Deus é muito melhor do que os seus sonhos. Deus tem uma mulher de Deus para você. Deus tem um propósito para você. Deus tem uma vida abundante para você. Ele não veio trazer para você qualquer tipo de vida. Foi uma vida em abundância, uma vida de satisfação interior, uma vida de restauração, uma vida de alegria, uma vida de prazer, uma vida de paz. No mundo que a gente vive, quantas pessoas estão angustiadas, depressivas, ansiosas? Por quê? Porque elas não têm paz. Por que elas não têm paz? Porque elas estão olhando para as possibilidades e percebendo: não é possível. Não olhe para as possibilidades, para as impossibilidades. Olhe para as possibilidades, porque Deus é um Deus de coisas impossíveis e Ele vai fazer isso na sua vida. Sabe, quando nós entendemos que Deus tem uma vida abundante para você, por que será que Deus sonhou com você? Deus sonhou com você, sabe por quê? Porque Deus tem um plano na sua vida. Olha o que diz em Salmo 139:14. Graças te dou, visto que por
modo assombrosamente maravilhoso me formaste, e as tuas obras são admiráveis. Sabe o que significa? Você é uma obra-prima de Deus. Deus desenhou você, Deus construiu você, Deus projetou você, Deus sonhou com você. Olha o que diz, de modo assombrosamente, de modo assustador, Deus fez você. Não dá para comparar você com qualquer coisa tecnológica. Sabe por quê? Porque você é perfeito por dentro e perfeito por fora. É tão interessante que uma vez pegaram uma obra excelente, uma obra muito tecnológica, assim, o melhor prédio do mundo, e disseram, é considerado uma ameba perto da criação de Deus. A visão, tudo que Deus fez você, Deus construiu você, Deus desenhou você. Você é uma obra-prima, você é perfeito aos olhos de Deus. Sabe, quando o diabo ele olha para você, ele fica furioso porque ele vê Deus, ele vê a formosura de Deus. Eu conheci um jovem que eu cuidei dele, e o pai dele, ele tocava samba na rua, e divorciou da sua mãe, foi embora de casa, e a mãe criou aquele menino. E quando a mãe olhava para aquele menino, a mãe lembrava do ex-esposo. E a mãe batia naquele menino, porque ela tinha ódio. Sabe o que isso significa? Quando o diabo ele olha para você, ele vê Deus, ele tem ódio. Aí ele quer te matar, te roubar e destruir você. Todas as vezes que o diabo tentar matar, roubar e destruir, sabe por quê? Porque ele está olhando para você, ele está vendo Deus. E ele é frustrado, ele quer frustrar você. Você não nasceu para ser uma pessoa frustrada. Você nasceu para ser alguém que vai cumprir o propósito de Deus, que vai viver os sonhos de Deus para a sua vida. Deus te ama. Deus tem pensamentos maravilhosos para você. É tão interessante quando você entende que Deus tem sonhos, e Deus vai restaurar os sonhos do seu coração. Talvez um dia você tinha sonho. Quantas pessoas chega dia 31 de dezembro, estoura uma champanhe, faz uma festa, faz uma carta, faz alvos, mas depois começa a olhar as impossibilidades e desistem dos sonhos. Eu vou dizer, Deus não precisa de nada. Ele é tudo. E Ele quer fazer uma obra poderosa na sua vida. Eu quero te falar 3 inimigos dos sonhos. Deus tem sonhos para você, mas ao mesmo tempo existem inimigos desses sonhos. O primeiro inimigo dos sonhos de Deus para a sua vida são as pessoas. Havia um jovenzinho na Bíblia chamado José. Ele teve um sonho maravilhoso da parte de Deus. Ele teve um sonho, mas os seus irmãos de sangue venderam ele como escravo, jogaram ele num buraco. Sabe o que isso significa? Presta atenção, o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas como que o diabo mata, rouba e destrói? Ele usa pessoas. Ele usa pessoas, pessoas que nós amamos, que vai tocar os nossos corações, que vai ferir a sua vida. Talvez você ouve do seu pai, você não presta, você não vai dar nada na vida. E você ouve aquilo, meu Deus, o diabo usa as pessoas que nós amamos para tocar, para matar, para nos roubar, para nos destruir. Mas eu vou dizer, entenda que Jesus veio para te trazer uma vida. E essa vida não é qualquer tipo de vida, é uma vida abundante. Se o cavalo soubesse a força que ele tinha, o homem nunca montaria nele. Se você soubesse quem você é em Deus, você nunca permitiria que o diabo prevalecesse sobre a sua mente, sobre as suas emoções, sobre a sua vida. É tão interessante que José foi um jovem que tinha um sonho, mas também tinham pessoas que queriam matar ele. Talvez seu patrão, seu pai, sua mãe, eu não sei, pessoas que cercam a sua vida, que às vezes não querem o seu bem, ou talvez olham para a sua vida e são instrumentos do inferno contra você. Sabe, o segundo ponto, o segundo inimigo dos sonhos é quando você começa a olhar para você. Todas as vezes que você olhar para você, você vai perceber que em você é impossível. Talvez você enxerga impossibilidades. Falta de dinheiro, falta de estrutura, falta de família. Sem isso aqui eu não vou conseguir. Mas eu vou dizer, existe uma impossibilidade que são maiores do que as outras. Eu sou um jovem que tinha muitas impossibilidades. Família não é rica, não tem dinheiro, o pai trabalha muito, fui trabalhar na minha infância, estudar numa escola terrível, fui enfrentar a vida, um conflito, aquela coisa toda. Isso eram impossibilidades, mas tinha outra impossibilidade que era muito maior. Quando você olha essas impossibilidades, você trabalhar, esforçar, aquela coisa toda. Mas tem uma outra impossibilidade, que é quando você olha para você. O que você enxerga quando você olha para você? É tão interessante, 2 Coríntios 5:21 diz assim: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Sabe o que isso significa? Quando Deus ele olha para você, ele não vê mais você, ele vê a justiça de Deus em você. Você foi feito justiça de Deus em Cristo. Olha que interessante. Se eu pegar essa chave, todo mundo vai falar que o que você enxerga? Uma chave.
Porque ela está disponível. Mas se eu pegar essa chave aqui e eu fechá-la na minha mão e te falar o que você enxerga, você vai enxergar a minha mão. Sabe por quê? Porque a chave está escondida na minha mão. A Bíblia diz que nós estamos escondidos em Deus. Sabe o que significa? Quando Deus ele olha pra gente, ele vê Jesus. Sabe, eu era alguém tímido, inseguro. Quem é o Ricardo em mim mesmo? Eu sou alguém tímido, inseguro, esquisito, não sei liderar, não sei me planejar, cheio de conflitos internos, cheio de medos internos. Mas quem sou eu quando estou escondido nele? Sou ousado, sou corajoso, sou intrépido, sou visionário, sou um líder, sou empreendedor. Isso é o que eu sou nele. Eu fui feito justiça de Deus em Cristo. Eu vou dizer, você tem que ser livre. Você precisa ser livre de você. Pare de olhar para você. Quando eu fui casar, eu casei com atestado de pobreza, não tinha dinheiro para casar no cartório. O pessoal, você é doido. Mas no dia do meu casamento, eu chorei mais do que a minha esposa. E não foi um choro de alegria, foi um choro de cura. Porque no dia do meu casamento eu descobri que o que eu poderia ter na minha vida não estava ligado às impossibilidades. Estava ligado a quem eu era em Deus. Eu sou filho, eu sou amado, eu sou perdoado. E eu ganhei mais de 40 mil reais. Isso há 14 anos atrás, de presente. Tenho prosperado, tenho crescido, tenho avançado. Mas por quê? Porque eu decidi isso. Para eu sonhar, eu não posso olhar para mim. Se você quer sonhar os sonhos de Deus, não olhe para você. Olhe para Deus. Você está amalgamado nele. Você está escondido nele. Deus sonhou com você. Deus projetou. Presta atenção. Quando a gente lê a palavra de Deus, a gente vê homens cheios de impossibilidades que cumpriram o propósito de Deus. Moisés era um homem gago. Jeremias cheio de crise de identidade. Davi era um rejeitado da família. José foi vendido como escravo. Foram homens de Deus, mas cheios de impossibilidades. Eu vou dizer, Deus tem sonhos para você. Quem disse para você que você não pode casar? Quem disse para você que você não pode ter filhos? Quem disse para você que você não pode ter um empreendimento? Quem disse para você que você não pode fazer a vontade de Deus? Quem disse para você que você não pode escrever um livro? Que você não pode cantar? Quem disse para você? Eu vou dizer, se você não entender que você não pode olhar para você, o diabo vai pegar você, ele vai te matar, ele vai te roubar, ele vai destruir, porque ele consegue. Quando você olha para você, a Bíblia diz que a nossa justiça é como trapo de imundícia. Sabe o que significa? Que em nós não habita bem algum, que nós não podemos nada, mas nele nós podemos todas as coisas, porque ele nos fortalece. O que é impossível para a gente é possível para Deus. Eu vou dizer, ouse a sonhar sonhos grandes. Você tem um pai grande, você tem um pai que te ama. Nossa, quando nós vemos essas crianças se prostituindo, vendendo o seu corpo e sonhando em ter um sonho novo, sonhando em ter uma vida nova. Quantos de vocês estão me ouvindo agora? Está em depressão, talvez você acorda, dorme até meio-dia, fica se cobrindo naquele cobertor porque você não quer viver, não quer enfrentar a vida. Sabe o que é isso? Você está olhando para você. Quantas pessoas nesse tempo de Covid-19 se mataram? Depressão, ansiedade, preocupação, pânico. Mas por quê? Porque eles começaram a olhar para si, olhar para o mundo e perceber, não tem como. Eu vou dizer, no meio do caos, Deus faz milagre. E o terceiro inimigo dos sonhos de Deus é o conformismo. Lá em Romanos 12, 2 diz assim, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos. Sabe, para você comprovar que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, você não pode se conformar com esse mundo. Sabe como que esse mundo vive? Esse mundo vive naquilo o que é possível eu vou, o que é impossível eu não vou. No reino de Deus, o que é impossível é possível para Deus. Se é impossível casar, é possível casar em Deus. Se é impossível ter filhos, é possível ter filhos em Deus. Se é impossível eu construir uma família, em Deus é possível. O que é impossível? Para de olhar do lugar que você veio e começa a olhar quem você é em Deus. O terceiro inimigo, que é o conformismo, você não pode se conformar. Não se conforme com a pobreza, não se conforme com a enfermidade, não se conforme. Por quê? Deus criou você de uma forma assustadoramente. Você é fruto dos sonhos de Deus. Então, imagina uma Ferrari, não foi feita nem desenhada para andar numa estrada de terra. Ela foi construída, desenhada para correr. E eu vou dizer uma coisa, não tem como você construir algo para correr e colocar em qualquer lugar. Eu vou dizer, Deus construiu você, Deus sonhou você de uma forma poderosa e não foi para colocar você em qualquer lugar e nem você viver de qualquer forma. Você não foi criado para ser pobre.
Você não foi criado para ser uma pessoa estéril. Você não foi criado para ser infeliz. Você não foi criado para viver de uma maneira ansiosa e depressiva. Você foi criado para viver os melhores dias da sua vida. Quantas pessoas estão conformadas? Não se conforme, porque Deus, você tem que tomar uma decisão na sua vida. Você tem que escolher viver a vontade de Deus, escolher viver os sonhos de Deus. Abra mão da sua vida, abra mão dos seus sonhos e decida viver os sonhos de Deus. Sabe, eu sou pastor e eu quero fazer um desafio para você. Entrega tudo que você tem nas mãos de Deus. Sabe o que me levou a casar com a moça que eu sou casada hoje? Porque um dia ela foi num apelo. E sabe qual que era o apelo? As pessoas que queriam entregar todos os seus sonhos humanos aos pés do Senhor e viver os sonhos de Deus. E naquele dia ela entregou para Deus os maiores sonhos da vida dela. Eu falei, Deus, eu preciso casar com uma moça que queira viver os sonhos de Deus, porque nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados. Talvez você está frustrado na vida. Por quê? Porque você está sonhando o seu sonho. E quando você vive o seu sonho, você se conforma com as impossibilidades, você se conforma com a pobreza, você se conforma com a falência. E eu vou dizer uma coisa, nos sonhos de Deus não há falência, nos sonhos de Deus não há esterilidade, nos sonhos de Deus não há depressão, nos sonhos de Deus não há nada disso. Nos sonhos de Deus há vida, e a vida é abundância. O sonho de Deus é que você possa cumprir o propósito de Deus. Quais são os seus sonhos? Sabe o que o diabo falava para mim? Que eu ia ser lixeiro. E houve um momento na minha vida que eu me conformei com isso. Tinha dificuldade de aprendizado, dificuldade de concentração, dificuldade de estudar, dificuldade com disciplina. Para quem não sabe, eu tenho a língua presa, eu tenho déficit de atenção, tenho tantos problemas. Mas todas as vezes que eu estou diante do propósito, eu lembro, não tem nada a ver comigo, tem tudo a ver com Ele. Quem é você? Eu vou dizer, quem é você em Deus? Deus sonhou, Deus construiu você, Deus desenhou você. É como uma Ferrari, ela não foi feita para andar numa estrada de terra, ela foi feita para voar, para correr. Eu vou dizer, Deus fez, Deus construiu você para que você possa viver os melhores dias da sua vida. Certa vez, um homem vendendo balões num parque, ele foi vendendo os balões e tinha um jovem sentado meio distante, percebendo aquele homem vendendo os balões. Ele foi vendendo os balões e tinha um balão muito feio, que ninguém comprou aquele balão, mas estava cheio de ar dentro dele, voando. E o baloeiro segurando aqueles balões, o balão cheio de gás. E aquele jovem se aproximou e falou, moço, por que ninguém comprou esse balão? Esse balão é como os outros. Mas tinha uma mensagem por trás. Ele falou, filho, eu tenho te observado aqui muito tempo, aqui nessa região, sentado ali, pedindo dinheiro para você viver e para você comer. E eu fiz questão de trazer esse balão muito feio, porque eu sabia que ninguém ia comprar. Mas eu queria te ajudar, queria te ensinar uma lição. Filho, o que faz um balão subir não é a beleza externa, é o que está dentro. E a Bíblia diz, como o homem imagina a sua alma, assim ele é. Querido, o que vai fazer você subir na sua vida não é a sua cor, não é a sua beleza, não é a sua família, não é o que você tem. É o que tem dentro de você. E você carrega a vida de Deus. E com essa vida de Deus você pode voar. Você pode crescer. E você pode cumprir o propósito de Deus. Eu desejo que essa palavra tenha abençoado a sua vida. Tenha inspirado a sua vida. Você nasceu para fazer história. E não olhe para você. Olhe para Ele. Meu pai é nordestino. Minha mãe é professora. São aposentados. Vivi numa creche. Fui trabalhar desde os meus 12 anos de idade. Tentaram abusar de mim sexualmente na minha infância. Passei por tantas experiências na minha vida e eu percebi algo. O que faz um balão subir não são as coisas de fora, são as coisas de dentro. Então, tudo aconteceu. O diabo tentou acabar com a minha vida. Mas Deus colocou a vida dele dentro de mim para que eu pudesse viver os sonhos de Deus. Deus tem sonhos maravilhosos para você. Que Deus abençoe sua vida poderosamente. A partir desse momento, o pastor Nauro vai conduzir o apelo. Eu vou dizer, eu vou ouvir coisas poderosas ao seu respeito, porque Deus é um Deus que não faz nada à toa e nem de qualquer forma. Você foi feito de uma maneira estrondosamente poderosa. Você é fruto do sonho de Deus. Que os próximos anos da sua vida sejam anos poderosos, abundantes e frutíferos. Deus te abençoe.